Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos são roxos e o tema da live é a volta do Filho do Homem. Damos as boas-vindas a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos ilumine e que nos ajude a nos preparar para a festa do Natal, que se aproxima, e também para a segunda vinda de Jesus. Nós vamos refletir no Evangelho do primeiro domingo do Advento. Você sabe que o calendário litúrgico católico é diferente do calendário civil. O calendário civil ele começa no dia 1º de janeiro, o ano é dividido em 12 meses. O calendário litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. Ele não é dividido em meses, mas em ciclos. Nós temos 2 grandes ciclos, o do Natal e o ciclo da Páscoa. E nós temos então o tempo do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal. Depois tem o tempo de Natal, daí tem um pouco do tempo comum, depois vai ter o tempo de Quaresma, o tempo pascal, aí volta no tempo comum de novo. E o tempo do Advento tem como característica não somente nos preparar para a festa do Natal que se aproxima, mas também nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Por isso existe toda essa dinâmica na liturgia dominical. Os 2 primeiros domingos do Advento vão falar da segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus. E os 2 últimos domingos do Advento, o 3º e o 4º, nos falarão tem como meta nos preparar para celebrarmos a primeira vinda de Jesus. Segundo a crença católica, Jesus vem e virá. Ele vem uma primeira vez na forma humilde de uma criança, que é o Natal. Ele vem pela fé constantemente no coração daqueles que o amam e através da Eucaristia. E ele virá agora de uma forma gloriosa, reinante nos finais dos tempos. E a leitura vai falar justamente sobre a segunda vinda de Jesus. Essa leitura, esse ano também temos que falar sobre isso. Temos 3 ciclos de leituras: ano A, ano B e ano C. E nós vamos ler o Evangelho de Mateus no círculo de leitura do ano A, que ele tem como Evangelho, a maior parte das leituras são tiradas do Evangelho de Mateus. Vamos falar então da segunda vinda de Jesus. Começa o Evangelho que nós vamos ler nesse domingo, o primeiro domingo do Advento, tirado do Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo de 37 a 44. Começa falando sobre o evento, uma coisa que é narrada no livro do Gênesis, que é o dilúvio. Fala sobre o tempo de Noé, dizendo que quando a segunda vinda do Filho do Homem vai pegar todo mundo desprevenido, como no tempo de Noé. As pessoas estavam distraídas. E diz aqui o texto: assim como foi no tempo de Noé, assim acontecerá na segunda vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Pois é preciso que você pense que a gente fala assim que o dilúvio foi a destruição do mundo. Bom, também, mas o grande elemento que deve ser considerado é que foi a superação daquele mundo que estava decadente e foi um recomeço para um novo mundo. Então, se você vê que houve essa dinâmica, foi destruída a corrupção no mundo. Então, de maneira que o nosso Deus não é um Deus que vem para destruir, ele vem para renovar e fazer nova todas as coisas. Esse mundo que nós temos, que é um mundo imperfeito, onde aqui reina o pecado e reina o mal,
vai ser superado e vai ser reinaugurado por Jesus uma nova era onde vai reinar a paz, a felicidade plena, a glória celestial vai nos atingir. Por isso ele usa essa imagem de Noé, mas a jogada de Jesus Cristo não é falar: o mundo já foi destruído uma vez pela água, será destruído uma outra vez, talvez pelo fogo. Mas é nos falar que nós devemos não imitar aquele pessoal que não acreditou nas advertências que Noé fez. Eles preferiram ficar vivendo a sua vidinha. E nós devemos estar, então, vigilantes. Aí Jesus Cristo vai falar assim, olha: haverá 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deitado. E 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Ele está falando sobre uma atividade de trabalho, os homens trabalhando no campo e as mulheres nas atividades domésticas. Mas eles estão, de certa maneira, vamos dizer assim, anestesiados com isso, que não sequer percebe que há uma nova realidade que se abre para nós. Muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo lutando pela sobrevivência. Essa é a verdade, né? Todo mundo tem seus trabalhos, seus afazeres, e às vezes não reservamos tempo de vigilância. E nossa atitude é totalmente errada. Por quê? Porque diz aqui que a segunda vinda de Jesus vai ser inesperada. Bom, tem aquilo também que nós refletimos no finado, né? A segunda vinda de Jesus pode ser isso que o texto nos fala, essa vinda chamada parousia, mas tem também o nosso último dia na Terra, que nós somos chamados para a casa do Pai. Então essas 2 coisas acontecem de forma inesperada, quer seja a nossa morte ou a morte do mundo. Vai ser imprevisível. Aí Jesus Cristo fala assim: olha, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Você sabe que um exército, por exemplo, quando está em batalha, só tem uma saída: é ficar vigilante. Então existe sempre uma guarnição que está acordada, de sentinela, para poder estar preparada para que o inimigo pode atacar na hora menos imprópria. Ele termina dizendo: por isso estai bem preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensar. Isso é muito importante, esse texto aqui do Evangelho, porque ele vem nos fomentar uma espiritualidade que hoje talvez nós não levamos tanto a sério, que é a espiritualidade do advento. Espiritualidade da vigilância, da espera. E nós devemos esperar isso. Mas se a gente for ler outros textos ou outras passagens bíblicas, nós vamos ver que Jesus Cristo não deve ser esperado pelo medo, né? Mas como fala lá, a volta do esposo amado, aquela história que ele volta da festa do casamento. Então Jesus Cristo deve ter algo. O cristão é aquele que deseja a volta do Senhor, entendeu? E ele está vigilante e esperando. Aí tem a parábola das 10 virgens que tem no Evangelho, todas essas parábolas que falam da segunda vinda de Jesus. Aqui, Jesus Cristo usa a parábola do ladrão. Mas pensem que Jesus Cristo não é ladrão. O que ele está falando é da necessidade de vigilância. O que nós devemos é desejar a vinda de Jesus como um ato libertador, um ato salvífico que ocorrerá. E essa vigilância é algo que nós devemos fazer. Por que não aqui citar as 3 práticas que são as 3 práticas religiosas: a oração, o jejum e a esmola? São elas que vão nos possibilitar, claro, adaptadas às nossas circunstâncias modernas. Ninguém vai pensar que dar esmola é simplesmente dar uns trocados na rua pro cara comprar uma droga, o que mais acontece, né? Mas está preocupado em ajudar o próximo. Orar, precisamos deixar um pouquinho de lado aí, sei lá, as redes sociais, o celular, porque a gente tem mania de dizer: não tenho tempo para rezar, mas não sai do celular, não sai das redes sociais. E o jejum, cuidar bem do nosso corpo. Lembremos São Francisco, quando estava para morrer, pediu perdão por ter judiado do seu corpo. O corpo é o lugar é o instrumento que nos leva a servir a Deus e ao próximo. Então o jejum seria cuidar bem do nosso corpo. Às vezes comemos coisas que não devemos, coisas que fazem mal para a gente. Isso que é um jejum.
que agrada a Deus, colocar o nosso corpo a servir. Então, estou dizendo essas coisas. A questão é as 3 práticas religiosas que nos levam à vigilância. Mas o cerne da leitura é justamente nos advertir que devemos estar preparados porque desconhecemos o momento em que o Senhor virá. Amém. Amém. Bom, aí nesse texto aqui, temos ali naquele ícone, nós temos o Jesus Cristo voltando, ele está sentado lá no arco-íris, e lá nós vemos um coro de santos à sua volta, e embaixo ali nós temos Abraão sentado com seus filhos, a imagem do paraíso, né? Nós devemos esperar a segunda vinda de Jesus como um momento salvífico, e não como um momento do terror, do medo. Vamos ver se tem mais alguma outra passagem? Aí está falando também da entrada do paraíso, um cortejo é a parábola das 10 virgens, né? Sem dúvida, que tem 5 que estão entrando acompanhando o Senhor e tem 5 que estão lá fora, porque não levaram azeite, levaram só a lâmpada. Fé sem obras é morta. Mais alguma coisa? Só isso, né? Então vamos agradecer a audiência de vocês que têm nos acompanhado, pedir que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduz à vida eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.